Vamos, neste momento, aprender a regra de L'Hopital. Gente, ela é fantástica, sem sacanagem, ela é muito boa. Bom, quando você aplica ela, vamos supor que o problema pergunte se a sua sequência converge ou diverge. Nós já sabemos que para descobrir isso, nós vamos aplicar o limite com n tendendo ao infinito, que aparece lá no final da sequência, tá? Agora, vamos supor que você tem uma divisão de duas funções. As duas, claro, em n. E vamos supor que ao aplicar o limite com n tendendo ao infinito, o resultado tenha dado infinito sobre infinito. Neste caso, e somente neste caso, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Então, eu acabo de explicar quando aplicar. Quando você precisa descobrir se a sequência converge ou diverge, aplica o limite com n tendendo ao infinito. Se for um quociente de funções e o resultado deu infinito sobre infinito, nesses casos, infinito sobre infinito, você vai aplicar a regra de L'Hopital. Tá? Primeiro detalhe, que é um detalhe técnico. Não pode ser aplicada a regra de L'Hopital para a variável n. Por quê? Porque o n é o conjunto dos números inteiros. Concorda que uma sequência começa do A1, vai para o A2, que vai para o A3, que vai para o A4. Então o n é 1, 2, 3, 4. E a regra de L'Hopital só pode ser aplicado dentro do campo dos reais. Então não pode ser para números inteiros. Para corrigir isso, a gente só troca o n por x. Uma questão técnica. Então a gente faria o limite com x tendendo a infinito das funções. Só trocar tudo por x. Questão de bobeira, mas que é necessário. O que diz a regra de L'Hopital? Que em vez de você aplicar o x tendendo a infinito na função original, você vai calcular sim o limite com x tendendo a infinito, mas não da função, e sim das suas derivadas. Você vai derivar a função f, você vai derivar a função g, aí é que você vai calcular o limite com x tendendo a infinito. Gente, parece bobeira, mas derivando vai cair o grau. Então é muito comum que esse problema que deu infinito sobre infinito, ele deixa de acontecer quando você deriva. Agora, se por um acaso você derivar numerador e denominador, repito, você deriva separadamente. Você não vai aplicar a regra do quociente, não. Vai derivar cada função separadamente. Se acontecer de continuar dando infinito sobre infinito, de novo, você pode aplicar a regra de L'Hopital novamente. Vamos lá? Qual seria? Você vai calcular o limite com x tendendo a infinito, mas antes você vai derivar de novo a f, vai derivar de novo a g, e agora é que você vai aplicar o limite. E se acontecer esse problema infinito sobre infinito, faz a mesma coisa, até que tem um momento que não acontece mais essa indeterminação. Quer ver? Eu vou criar aqui alguns exemplos, não está na apostila, tá? Então eu vou criar um extra. Vamos supor que o problema esteja perguntando se a seguinte sequência é convergente ou divergente. Essa daqui, 2n mais 5 dividido por 3n ao quadrado menos 1. Tá. Para resolver isso, nós vamos, claro, aplicar o limite com n tendendo a infinito. Sempre analisamos a convergência ou a divergência no final da sequência. Se você substituir o n por infinito, 2 vezes um número muito grande mais 5 dá um número muito grande. 3 vezes um número muito grande ao quadrado menos 1 também dá um número muito grande. Eu sei que nós aprendemos no cálculo 1 técnicas para resolver esse limite. Coloco o n em evidência no numerador, coloco o n ao quadrado no denominador e resolve. Então deixa eu até fazer pelos dois caminhos. Tá? Então continua em aberto a possibilidade de fazer igual nós fazíamos lá no cálculo 1. Coloco o n em evidência. Se você cria uma multiplicação, você deve lembrar que a gente compensa pela divisão. E o mesmo no denominador, só que no denominador o maior grau é n ao quadrado. Então vai colocar o n ao quadrado em evidência, dividindo cada parcela por n ao quadrado, que é menos. Menos 1 sobre n. Ótimo. Limite com n tendendo a infinito. N dividido por n ao quadrado simplifica, fica 1 sobre n, que multiplica. 2n
sobre n simplifica o n, vira 2, mais 5 sobre n. Só estou copiando, só estou fazendo simplificações, tá? Aqui simplifica, vira 3, menos 1 sobre, aqui é n ao quadrado. 1 sobre n ao quadrado. Agora aplica o limite. Vamos lá? 5 dividido por um número muito grande, tende a 0. 1 dividido por um número muito grande, tende a 0. Então sobrou 2 sobre 3, que multiplica 1 sobre n. Deixa eu até escrever mais uma vez. Limite com n tendendo a infinito. Lembre-se que continua escrevendo a palavrinha limite enquanto aparecer a variável n. 2 vezes 1, 2. Sobrou um 3 vezes n, que é 3n. Agora reaplica o limite. Limite com n tendendo a infinito. 3 vezes um número muito grande dá muito grande. 2 dividido por um número muito grande tende a 0. Quer dizer, então, que essa sequência aqui, ela converge para 0. Ah, professor, e se eu quisesse fazer aplicando a regra de L'Hopital? Então, vamos resolver esse problema extra, mas aplicando a regra de L'Hopital. Vamos lá? Vamos aplicar a regrinha, conforme eu expliquei? Então vamos embora, vamos lá. Primeiro passo é trocar de n para x. Então nós vamos calcular o limite, com x tendendo a infinito, de 2x mais 5, moleza. Estou trocando só o n por x. 3x ao quadrado menos 1. Só que em vez de trocar o x por infinito aqui, que vai dar o mesmo problema que eu já fiz aqui, e eu não quero resolver por esse caminho, eu vou derivar. Então eu vou calcular o limite com x tendendo a infinito, mas das derivadas. Repito, vamos derivar separadamente. Derivada de 2x mais 5 é 2. De 3x ao quadrado menos 1 é 6x. Se sobrar variável só no numerador ou só no denominador, você já pode aplicar o limite que vai ser resolvido. Vamos lá? Troca o x por infinito. 6 vezes um número muito grande dá um número muito grande. 2 dividido por um número muito grande tende a 0. Então, a nossa sequência vai convergir. E ela converge para 0. Professor, ficou muito mais rápido do que nós fazíamos no cálculo 1. E alguém vai me perguntar, por que você não explicou a regra de L'Hopital lá? Gente, eu não expliquei por um motivo muito simples. Nós não sabíamos derivar. Quando nós aprendemos limite, nós não sabíamos derivar. Bom, mas a regra de L'Hopital, vou ser bem sincero, não foi bem criada para divisão de polinômios. Até porque para divisão de polinômios existe esse procedimento. Ela foi criada mais para o modelo de funções diferentes, tá? Então, extra 2. Aí vai ficar mais claro. Extra 2. Vamos calcular, saber se a seguinte sequência converge ou diverge. Vamos supor, 3n ao quadrado mais 5n menos 1. Tudo dividido por 2 exponencial de n mais 3. Compliquei, né? Será que ela converge ou diverge? Vamos lá? Vamos calcular o limite com n tendendo a infinito. Deixa eu escrever aqui a nossa expressão. Essa daqui. 2 exponencial de n mais 3. E substitui o n por infinito. Vamos lá. Infinito ao quadrado é um número muito grande, vezes 3 é um número muito grande, infinito vezes 5 é um número muito grande, a soma de infinitos menos 1 tende ao infinito. Exponencial de um número muito grande, gente, aí explode, fica maior ainda, vezes 2 mais 3, nossa. Deu infinito sobre infinito, só nesse caso que se aplica a regra de L'Hopital. Vamos lá? Vamos fazer diretão. Então aqui mais uma vez, deu infinito sobre infinito. Nesse caso nós temos a oportunidade de aplicar essa regra. Por isso que eu dei a ideia do que aconteceria se eu substituir o n por infinito. Bom, regra de L'Hopital. Primeiro muda a variável para x, ficando 3x ao quadrado mais 5x menos 1, dividido por 2 exponencial de x mais 3. Primeiro deriva. Vamos derivar só o numerador primeiro. Derivada de 3x ao quadrado é 6x. Aqui é x. Derivada de 5x é 5.
de menos 1 é zero. Derivada da exponencial é ela mesma, derivada de mais 3 é zero. Aplica de novo, substitui o x por infinito. Vai dar pau, não vai? 6 vezes um número muito grande dá um número muito grande mais 5, que dá um número enorme, tende a infinito. 3 exponencial de infinito tende a infinito. Então nem vou substituir, vou aplicar o L'Hopital de novo. Vamos derivar de novo. Derivada de 6x é 6, de 5 é 0. De 3 exponencial é ela mesma. Ah, agora dá, hein? Dá. Troca o x por infinito. Exponencial de um número muito grande, ele explode, vezes 3 explode. 6 dividido por um número muito grande tende a 0. Ah, professor, sempre vai dar 0? Não. Por coincidência, eu criei 2 casos que deu 0. Então a resposta é que essa sequência aqui converge para 0. Gente, pode acontecer da resposta dar outro número, pode acontecer da resposta dar infinito ou menos infinito, e a gente chegar à conclusão que a sequência diverge, tá? Se fosse aqui uma divisão ao contrário, se esse tivesse no numerador e esse no denominador, tenta imaginar invertido. Daria 3 exponencial de x sobre 6, que daria infinito sobre 6. Infinito sobre 6 sendo infinito, ela iria divergir, ok? Bom, achei que ficou muito bom esse vídeo explicando bem sobre quando aplicar a regra de L'Hopital e como aplicar a regra de L'Hopital.